Queridos, hoje nós vamos continuar e encerrar a palavra que eu comecei domingo passado. Quem esteve aqui conosco domingo passado? Quem esteve? Começamos parte 1, hoje parte 2 e parte final. Essa palavra eu ministrei ano passado, exatamente nesse tempo, foi o finalzinho de janeiro, último domingo de janeiro, e eu comecei falando sobre Sansão. Vamos ver o tema primeiro. Feche ciclos, avance e frutifique. Vamos dizer comigo? Feche ciclos, avance e frutifique. Primeiro eu falei sobre Sansão. Sansão era um homem de Deus, mas Sansão, ele deu lugar à carne, ao pecado, e Sansão caiu em prostituição algumas vezes, com algumas mulheres, e o destino final de Sansão foi ele ser preso, o cabelo dele foi cortado, ele perdeu sua autoridade, e os seus olhos foram vazados, ele ficou cego, e em Juízes 16, acompanha aí, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, só estou aqui revisando, mas em Juízes 16, versos 21 e 22, diz que ele ficou girando, andando em círculos em um moinho, no cárcere. Mas o verso 22 diz que o cabelo dele começou a crescer, e ele então, novamente, teve força, e o verso 30 diz que ele se agarrou às colunas de um templo filisteu, e derrubou aquele templo, e mais foram os que morreram naquele dia, do que todos os que Sansão tinha matado durante a sua vida. Eu peguei o exemplo de Sansão para mostrar que muitas vezes nós estamos girando, andando em círculos, um ciclo que não se fecha. Então muitas pessoas estão presas em um ciclo, ou emocional, às vezes é na vida financeira, na vida espiritual, e esses ciclos muitas vezes são por lembranças dolorosas, traumas, feridas que nos prendem, ou também coisas boas. Às vezes a gente fica preso num passado glorioso, que são muitas vezes lembranças boas, minha vida espiritual há 30 anos atrás, as experiências que eu tive com Deus, e você fica lá atrás, em um ciclo que não se fecha. Eu citei então Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, a primeira parte aí do 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo à luz, porventura não percebeis? Eu citei um livro que eu li, agora em janeiro, A Última Flecha, e nesse livro o pastor Erwin questiona a frase lá de Salomão em Eclesiastes. Tem uma frase em Eclesiastes que diz que não há nada novo debaixo do sol. Salomão em Eclesiastes repete isso várias vezes, não há nada novo debaixo do sol. E o autor do livro A Última Flecha, ele traz um questionamento. Será que não há nada novo debaixo do sol? Será que a nossa vida tem que ser apenas essa vida natural? Porque na vida natural, biologicamente falando, nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. E aí no meio a gente estuda, a gente faz faculdade, a gente casa, a gente tem filhos, a gente adquire bens, mas de repente morremos, desaparecemos e tudo fica. Então não há nada novo debaixo do sol para a vida bios. Eu falei de dois tipos de vida. Bios, de onde vem a palavra biologia, biológico, bioquímica. A palavra bios é uma palavra grega para vida, vida natural. Nós, seres humanos, plantas e animais, temos bios. Inclusive seres microscópicos, vermes, ameba, sei lá. É vida, mas é vida no nível natural. E então eu falei do outro tipo de vida, outra classe de vida que só Deus pode dar, que é a vida Zoe. Diga Zoe. Alguns dizem Zoe, mas na verdade a pronúncia correta é Zoe. Zoe é a vida de Deus.
Alguém que nasce de novo. Eu falei aqui da necessidade de nascer de novo. Não é apenas frequentar uma igreja evangélica, um culto, uma célula. Você precisa nascer de novo. Jesus disse isso a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3. É necessário nascer de novo. O que é isso? Teu espírito precisa se conectar de novo com Deus. Isso é vida espiritual, vida zoe. E alguém então tem comunhão com Deus, tem a verdadeira vida. Começa a conhecer Deus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a Jesus. Isso é vida. Jesus disse, a vida eterna é esta. João capítulo 17, Jesus diz isso, a vida eterna é esta. Que conheçam a Deus e a Jesus. Então eu terminei a mensagem falando da diferença do pensamento oriental, do pensamento grego e da cosmovisão bíblica, que é a cosmovisão judaico-cristã. O pensamento oriental, hinduísta, budista, diz que a vida é de reencarnações. Você nasce, vive, morre, reencarna, nasce, vive, morre, reencarna, sucessivas vezes, até que alguém chegue ao nirvana, ao conhecimento, à iluminação. Mas parece que ninguém chega no nirvana, a não ser o Buda. Então a vida é um ciclo que não para. Esse é o pensamento oriental, hinduísta, budista, que influenciou o espiritismo. O espiritismo acredita em reencarnações múltiplas. O pensamento grego diz, só temos uma vida e ela logo passará, mas para aí. E você tem que viver intensamente. Então tudo que você tiver que curtir, beber, comer, fazer sexo, tudo faça. Faça intensamente, porque comamos e bebamos, porque morreremos. Esse é o pensamento grego que influencia muito a cultura atual, chamada hedonista. Nós estamos, irmãos, influenciados, nós não, né? Em nome de Jesus, ninguém aqui. Mas o mundo está influenciado pelo hedonismo, ou seja, curta, aproveita a vida. Enquanto é jovem, faça tudo que você tem que fazer. E eu citei uma frase de um filme, o filme Sociedade dos Poetas Mortos. E nesse filme tem uma frase, e eu lembrei do nome do ator, né? É Robin Williams. Né? E domingo eu fiquei aqui, o pessoal falando, e eu depois só que eu lembrei, Robin Williams. E o Robin Williams, ele fala uma frase lá, que é Carpe Diem. Carpe Diem significa aproveite o dia, aproveite as oportunidades. E até certo ponto, esse é o pensamento judaico-cristão. Temos que aproveitar as oportunidades, até que o apóstolo Paulo disse isso. Nós temos que aproveitar as oportunidades. O tempo de Deus se chama hoje. Então nisso, o pensamento grego está correto. Mas só temos uma vida e ela logo passará. Porém, a frase continua. O pensamento judaico-cristão, bíblico, a cosmovisão bíblica é, só temos uma vida, ela logo passará, mas somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Amém? Quantos estão aqui? Então interage comigo, tá? Eu estou vindo do Descende e foi muita interação, então eu estou hoje 380 volts aqui. Não sei se você percebeu, né? Vamos lá. O pensamento judaico-cristão diz, olha, nós temos só uma vida, você não reencarna para ter uma nova chance. O escritor aos Hebreus diz o quê? Aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Isso é Bíblia, gente. Vamos aprender a Bíblia, leia a Bíblia, por favor. Entra nesse plano, gente. Só abrindo um parêntese aqui. Nós estamos vivendo uma geração que não conhece a Bíblia. E no Descende, uma das coisas que foi falado foi a leitura da palavra. Voltar às Escrituras, um avivamento nas Escrituras.
Eu estive em um certo lugar, não vou dizer detalhes, porque senão muita gente que nos acompanha pelos stories da pastora vai saber. Mas eu estive em um lugar e no momento de oração, eu estava ao lado de alguém da intercessão. E foi pedido para a gente orar o Pai Nosso e a pessoa não sabia. Eu fiquei chocado. Sabia o Pai Nosso pela tradição católica, então repetiu algumas coisas. E quando chega, mas livrai-nos do mal, amém. Só que na tradição protestante evangélica, o Pai Nosso continua. Vamos fazer um teste aqui, se você sabe o Pai Nosso. Na tradição evangélica, protestante evangélica, vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas... como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Com Larissa conduzindo, todo mundo foi, né? Porque teu é o reino. Gente, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos memorizar textos bíblicos. E quando a Bíblia nos for tirada? Porque vai chegar esse momento que a Bíblia vai ser tirada das nossas mãos, dos nossos celulares. E aí? Mas vamos voltar aqui, que senão eu vou em outra direção. Nós precisamos ter a cosmovisão bíblica. Então temos que ler a Bíblia. E qual é a cosmovisão bíblica? Temos uma única vida. Vamos dizer? Temos uma única vida. Vamos lá? Temos uma única vida. Diga, e ela logo passará. Somente o que fizermos por Cristo permanecerá. Ou seja, a minha vida agora, aqui e agora, é para viver intensamente, mas para a glória de Deus. Eu não posso fazer tudo o que a minha carne quer. Eu não posso dar vazão aos meus desejos e prazeres, porque eu quero agradar a Deus, e a minha vida no presente aponta para o futuro. O que eu faço no presente aponta para a minha vida eterna. As pessoas que eu ganhar agora para Cristo estarão comigo na eternidade. A Bíblia diz que aquilo que eu fizer agora, que eu construir agora, sob bases de ouro, prata e pedras preciosas, ou seja, aquilo que eu construir com bases de valor eterno, me seguirão. As nossas obras no presente, irmãos, pavimentam o nosso caminho para a eternidade. Eu falei do milênio. No milênio nós teremos muitas surpresas, porque receberemos recompensas. Recompensas de quê? Da nossa vida depois que a gente converteu. Mas vamos então, a partir de agora, para a parte 2. Abra aí comigo Gênesis 41. Eu quero pegar aqui os 2 filhos de José para mostrar a vocês a necessidade de se fechar ciclo para poder avançar. E avançando, produziremos frutos. Eu não produzo frutos quando eu não avanço. Eu não avanço quando eu não fecho ciclos. Se eu estou preso em um ciclo, como eu falei, quer seja bom ou ruim, de lembranças boas ou de lembranças ruins, eu estou preso naquilo e eu não avanço. Se eu não avanço, eu não frutifico. Gênesis 41, 51 e 52. José, ao primogênito, ao primeiro filho que José teve, chamou de Manassés. Diga Manassés. Pois disse, Deus me fez esquecer. Diga esquecer. Então o nome Manassés significa esquecimento. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. José tem o seu primeiro filho, e naquela época o nome que era dado tinha um significado.
tinha significado para José da sua história. José disse: olha, Manassés simboliza para mim um fechamento de ciclo. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Agora, 52. E ao segundo, José teve um segundo filho, chamou-lhe Efraim. Diga Efraim. Pois disse: Deus me fez próspero. Diga próspero. Então o nome Efraim significa prosperidade, frutificação na terra da minha aflição. Então, Manassés nasce primeiro, para depois Efraim nascer. Ou seja, primeiro eu tenho que esquecer para frutificar. Eu vivi esse processo. Eu tive que esquecer as dores do meu passado. Eu tive que esquecer histórias da minha infância e da minha adolescência para eu poder avançar e frutificar. Eu não estaria aqui hoje se eu não tivesse aberto mão do meu passado, das minhas feridas, dos meus traumas, se eu não tivesse perdoado pessoas. Vai avaliando tua vida enquanto eu estou falando. Eu peço ao Espírito Santo nessa manhã que haja aqui entendimento, sabedoria e revelação. Que a tua mente se abra. Pastor, eu não sei porque eu não estou avançando. Quem sabe você não está avançando porque você não gerou ainda Manassés. Você ainda não esqueceu. Gente, esquecer não é amnésia. Eu lembro de tudo que aconteceu. Eu lembro das feridas, do bullying. Eu me lembro dos abusos que eu sofri. Eu me lembro de tudo. Se você me perguntar, eu vou dizer tudo. Mas eu não me lembro mais com dor. Eu não me lembro mais com peso. Essa é a diferença. Como é que eu sei se eu esqueci emocionalmente falando ou não? Se aquela lembrança ainda te causa angústia, peso, dor. Você sente um embrulho no estômago. Sente aquele frio na barriga quando lembra. Ou diz, não quero pensar nisso. Então, provavelmente você ainda não esqueceu. Se você evita enfrentar o seu passado, você não esqueceu. E tudo bem, é um direito seu de não querer enfrentar o seu passado. Mas também você não vai avançar e frutificar. Eu sei, irmãos, eu sei que tem lembranças do passado que são muito dolorosas. Inclusive o nosso cérebro tem um mecanismo, né? Quem estuda psicologia sabe que o nosso cérebro ele tem um mecanismo. Quando a dor é muito forte, o cérebro faz com que você esqueça daquela dor e joga terra por cima. Está lá, está sepultado. Mas a qualquer momento é como um vulcão. Eu amo vulcões. Mas a qualquer momento, aquele vulcão inativo pode novamente entrar em erupção. Um gatilho, né? A palavra muito usada hoje, um gatilho. Não sei se você acompanhou, tinha um vulcão na Etiópia, no deserto de Afar, 12 mil anos que esse vulcão não entrava em erupção. Eles consideravam extinto, não era nem nativo, extinto. E o vulcão, meses atrás, deu sinal de vida e explodiu. Isso muitas vezes acontece nas nossas emoções. Não, está perdoado, está esquecido, né? Eu venci, eu ultrapassei, eu superei. Mas será que você realmente enfrentou o teu passado? Será que realmente você levou para Jesus? Eu peguei minhas lembranças do passado e levei todas elas para Jesus e pedi para que Jesus entrasse naquela cena. Existe um livro que eu e Cristiane lemos, na época do Instituto Bíblico, acho que não é nem mais vendido, Cura das Memórias, de David Simmons. Cura das Memórias. Ele diz, olha, convida Jesus para entrar nas tuas lembranças. E lá. Mas isso aí é um seminário de cura interior, né, que a gente tem que falar depois. Mas, vamos lá, não se frutifica sem avançar, não se avança sem fechar ciclos. Você já viu
alguém com uma bola de ferro presa no seu tornozelo correndo, pode até tentar. Mas nos filmes, os presos, tinham uma corrente, uma algema na canela, perto do tornozelo, uma bola de ferro, e eles, não se corre, não se avança. Lê comigo Hebreus 12, verso 1. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, então não tem desculpa, nós temos homens e mulheres iguais a nós que venceram o passado. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas. Quem são eles? Os do capítulo 11 de Hebreus, que a gente chama os heróis da fé. Só que esse título não está lá no original. Nós colocamos os heróis da fé. A gente até estava discutindo, E nisso a gente concorda. Não existe grande homem de Deus, a grande mulher de Deus. Não. Existe homem de Deus e mulher de Deus. Grande só o Senhor. Por quê? Porque aqueles que nós consideramos heróis da fé, Abraão, Moisés, Davi, Josué, os profetas, todos eles eram seres humanos iguais a nós. Iguais, com virtudes e com defeitos. Então essa grande nuvem de testemunhas são homens de Deus, são mulheres de Deus, tanto no capítulo 11 de Hebreus, como ao longo da história da igreja. E aí o escritor aos Hebreus diz, desembaraçando-nos. Desembaraçar é colocar de lado, é tirar do caminho, é remover. Gente, somos nós que tomamos a iniciativa. Deus nos ajuda, claro, é com a graça dele, desembaraçando-nos. Mas sou eu que digo, Senhor, eu não vou mais carregar este peso, essa bola de ferro presa no meu tornozelo. Eu não vou mais. Eu quero desembaraçar, eu quero tirar, eu quero remover. E ele diz, todo peso. Peso é proeminência, protuberância, cargo, carga, estorvo. Tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que me estorva. O que é isso? Que me impede de avançar. E tem pesos, e ele faz a diferença aqui, todo peso e do pecado. Então tem peso que é pecado, mas tem peso que não é pecado. Exemplo, tem coisas que não são erradas, irmãos, de se fazer, mas se tornam um peso na nossa vida. Redes sociais, por exemplo. Você tem Instagram, alguns ainda são da época do Facebook aqui, Mas ter uma rede social não é errado, mas a rede social pode se tornar um peso. Eu mesmo, esse mês de fevereiro, eu estou sem redes sociais. Porque eu percebi que estava sendo um peso para mim. Uma coisa boa que, apesar de boa, mas pode me desfocar. Pode me distrair. Então, assistir um filme é errado? Não, dependendo do filme, Mas no geral, crentes assistem bons filmes. Mas eu estava vendo, até não sei quem foi que eu vi na internet, um podcast, ou foi um highlight, um destaque, ele dizendo, se você assiste um filme e você tem que ficar passando certas cenas, esse filme não é para você assistir. Eu lembro que a gente foi inaugurar a nossa televisão. Na época, as televisões de tubo estavam sendo substituídas por LED, LCD, a nossa era de LCD. Isso foi em 2011, eu acho. Primeira, televisão de LCD. E nós convidamos, acho que o pastor Carvalho estava conosco, não sei se o Cristiane lembra, ou foi uma pessoa que era nosso discípulo. Pastor Carvalho estava conosco. Vamos inaugurar a nossa televisão. E indicaram um filme. Meu Deus, era aquela comédia americana, mas cheia de duplo sentido. Sabe aquela comédia, quem já assistiu assim? Comédia americana? Tudo leva para sexo. Eu nem lembro o nome do filme, mas horrível. E tinha uma cena que era um personal trainer.
na praia, simulando, né, uma cena de sexo. Não era sexo, mas era simulando no exercício uma cena de sexo. Gente, eu tive tanto constrangimento, que eu estava com o pastor Carvalho, inaugurando a nossa TV, e a gente tendo que pular aquelas cenas. Passa, passa, passa. Digo, não. Outra vez eu lembro que a gente foi para Recife, estávamos de férias, e aí o meu cartão, a bandeira do meu cartão dava 50% de desconto no cinema. E fomos para o cinema. E aí escolhemos um filme de comédia, comédia brasileira. Gente, a gente começou a assistir o filme, já tínhamos pago todos os ingressos, entramos, quando começamos a assistir os Cristiane, estávamos com Adriel e Abner, que ainda eram crianças. Abner era criança, a Adriel já era um pré-adolescente. Cristiane, não dá, vamos embora. A gente saiu do cinema, perdemos as entradas, porque não dava para assistir. Então veja, uma coisa que é boa, mas que pode se tornar um peso. Um relacionamento na tua vida pode ser um peso. Não necessariamente porque você está em pecado nesse relacionamento. Mas talvez essa pessoa gere em você uma dependência emocional. É um peso. E dependência emocional é pecado, né? Se a gente for para esse lado, porque você está dependendo de um ser humano. E a palavra de Deus diz que nós temos que depender do Senhor. Mas às vezes é só uma amizade. Mas essa amizade te leva para pessoas erradas, para lugares errados, para conversas erradas. Eu poderia dar aqui muitos exemplos de coisas boas que pode se tornar um peso. Então, desembaraçando de todo o peso e do pecado. E aqui ele diz o quê? Que tenazmente. Tenazmente significa que envolve com habilidade, que cerca, que incomoda continuamente. Olha como o peso e o pecado agem. Envolve habilmente. É a conversa da serpente no jardim do Éden. Envolve habilmente. E ele diz, tenazmente nos assedia. E a palavra assedia aqui é que tenta até conseguir. Gasta as energias até conseguir. A palavra aqui, queridos, indica o uso de todas as habilidades de alguém para alcançar a vitória. O peso e o pecado nos assedia de tal forma que ele diz, eu vou te vencer. O pecado está enfiando o dedo na sua cara hoje e te desafiando. Tem gente aqui que gosta de desafio. Então você precisa também esfregar o dedo na cara do peso e do pecado e dizer, você não me derruba. Jesus em mim, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Amém? Você diz, olha, se depender do Espírito Santo, Ele já me deu toda a vitória. O pecado está assim, ó, com o dedo na tua cara, dizendo, eu vou te vencer, eu vou te derrubar, é só uma questão de tempo. E aí? Você vai desembaraçar de todo peso e pecado? Visto que temos uma grande nuvem de testemunhas, cristãos, filhos de Deus, que antes de nós, seres humanos iguais a nós, mas que obtiveram vitória. Então, primeiro você tem que desembaraçar. Isso é fechar ciclo. José fechou ciclo. Quais? Traição, ele foi traído pelos irmãos. Exílio, ele foi levado para uma terra estranha. Mentiras da mulher de Potifar. Injustiças cometidas pelos irmãos, pela esposa de Potifar, pelo copeiro Mor. José foi um homem injustiçado, mas ele fechou todos esses ciclos. Eu coloquei aqui o tempo que José esperou. Foi longo. Ele foi vendido com 17 a 18 anos. Ele tinha 17 a 18 anos, mais ou menos da idade de Abner, como escravo. Por volta de 11 anos, ele ficou na casa de Potifar. 2 anos na prisão. Com 30 ele começou a governar.
Com 36 ele gerou Manassés. Então, provavelmente foram 20 anos, irmãos, desde que ele foi vendido como escravo até Manassés nascer. 20 anos para que o ciclo fosse fechado. Eu perdoei meu pai depois que eu tinha convertido. Eu converti com 13 e eu realmente perdoei meu pai com 20 anos. Por volta dos 20, 19 e 20. Eu demorei. O ciclo poderia ter sido fechado com mais rapidez. Por quê? Por que você demorou? Sei lá, por várias razões. Talvez eu não tinha conhecimento suficiente. Talvez eu não fui instruído. Talvez eu não tive profundidade na palavra. Ou seja, eu demorei 5 anos, aproximadamente, de 5 a 6 anos, depois que eu converti, para perdoar o meu pai. Sabe o que significa isso? Atraso. Atraso. Se eu não perdoo, eu não avanço. Eu poderia ter avançado com mais rapidez. Quantos estão me entendendo aqui? Estou usando o meu exemplo. Agora, mais recentemente, Deus me falou. Teve ciclos, Marcos, que você demorou a fechar. Não vou entrar em detalhes aqui, para não expor nomes e situações. Mas o Senhor me confrontou. Você está demorando a fechar esse ciclo. E se você demora, você atrasa o avançar. Se você atrasa o avançar, você atrasa o frutificar. Quais são alguns ciclos que a gente tem que fechar? Eu já citei alguns, então só vou de forma mais rápida agora para a gente encaminhar para o final. Alguns aqui precisam fechar o ciclo da ferida, da mágoa, da ofensa. Como é que se fecha o ciclo da ofensa? Perdoando. Eu tinha muita dificuldade de perdoar, gente. Muita. Eu era um cara muito difícil de liberar perdão. Até com Cristiane, depois de casado. Eu já estava me preparando para ser pastor. Cristiane sabe. Quantas vezes eu deixei ela no gelo, na indiferença? Porque indiferença, sabe o que é? Olha para mim. Gente aqui que fica indiferente. Não, só estou na minha. Indiferença é ódio, raiva congelada. Você bota no gelo. De vez em quando eu botava Cristiane no gelo. Horrível isso. Carnalidade pura. Eu dizia, Cristiane, você é rápida para ferir, você é rápida para pedir perdão, você é rápida para esquecer. Não é assim não. Olha que carnalidade. Alguém aqui se identifica comigo, não levanta a mão. Não quero te constranger. Não, Cristiane, não é assim não. Eu dizia isso. Uma vez ela veio pedir perdão. Ela fez alguma coisa que me feriu, que me machucou, que me magoou. E em seguida ela já veio pedir perdão. Eu disse, não, minha filha, não é assim não. Pastor. Que vergonha. Para minha vergonha, eu digo isso. Por quê? Porque eu fazendo isso, eu estou atrasando. Eu estou atrasando o meu casamento. Estou atrasando o que Deus tem para mim. Outro ciclo de um erro que você comete, uma falha que você comete. Às vezes a pessoa fica presa lá, na falha cometida. Um passado errado e pecaminoso, porque no meu passado eu fiz isso, fiz aquilo. Jesus já te perdoou. Você precisa se perdoar. Se você já se arrependeu e confessou, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem pessoas que não se perdoam. Então você tem que fechar o ciclo do luto. Algumas pessoas perdem alguém, um ente querido, um parente, pai, mãe, às vezes é um filho, uma filha, alguém muito próximo, e entra no ciclo do luto e fica no luto. O luto tem um tempo. Mas pessoas que estão há anos de luto, tem alguma coisa errada. Psicologicamente, sabe o que se diz? Que em alguns meses, você passa pelo ciclo do luto e segue. É o normal. Alguns meses. Mas tem gente que estão há anos.
Você não enterrou o defunto ainda. Tem 20 anos, pastor, que meu marido morreu. E eu não enterrei ele ainda. Você precisa fechar o ciclo do luto. Um relacionamento quebrado, às vezes, né, é uma amizade quebrada. Às vezes é alguém que você convivia muito, mas que por algum motivo a pessoa foi embora. E nós temos que liberar. Não somos donos de ninguém. Gente, essa parte aqui me custou muito. Eu entender que tem gente que entra na minha vida não para ficar, mas que passa. E eu preciso deixar a porta aberta para elas irem. E sabe o que aqui eu fazia? Eu dizia, vá, mas eu não quero saber mais de você. Nem volte, que eu não te recebo. Mas Deus me ensinou com o pai do filho pródigo. Essa parábola me confrontou. Você tem que liberar. Deus falando comigo, você tem que liberar. Deixa a porta aberta e ainda diga à pessoa, se você quiser voltar, volte, que eu te recebo. Claro que isso não é para todos os casos, tá? Porque tem gente que pega isso, né? Tem gente que é bem extremista, né? Alguém me perguntou uma vez, pastor, perdoar e reconciliar é a mesma coisa? Não. Primeiro você perdoa. É o primeiro passo. Reconciliação é o segundo passo. Voltar a conviver é outra coisa. Por quê? Porque eu posso perdoar, eu posso até reconciliar, está tudo bem, está tranquilo, mas não significa que eu vou conviver com essa pessoa de novo. Estão me entendendo? Porque tem gente que confunde. Perdoar e reconciliar são duas coisas diferentes, mas são indispensáveis para um cristão. Eu perdoo e reconcilio no meu coração. Agora, se eu vou conviver de novo, se eu vou ter a mesma amizade de novo, aí é outra coisa. Porque tem o outro lado também, né? Às vezes o outro lado não quer convivência mais. Outro ciclo que alguém pode estar preso, no divórcio. Alguém que se divorciou e fica sempre se lembrando, fica seguindo a pessoa em rede social, quero ver onde é que a pessoa está, quero ver com quem está. Você não quebrou o ciclo. Sinto muito te dizer. Se você fica acompanhando a pessoa de longe, você ainda está preso. Aí vê a pessoa postando com outra pessoa, aí você já fica, eita, eu tenho que arrumar alguém também. Vai se avaliando. Talvez o ciclo não fechou. Porque quando você libera, você libera. Mudança de cidade. Nós temos aqui, né, os irmãos, né, Tassi e Carlos estão aqui nos visitando, passando férias, e eles sabem muito bem disso que eu vou falar. Você muda de cidade, eu já mudei de cidade, mas meu coração ficou em Garanhuns. Eu sonhava com Garanhuns, eu sonhava com a minha cama, com a minha casa. Aqueles sonhos, sonho mesmo, dormia e sonhava, saudade, chorava. Eu estava lá em São José dos Campos, pensando em Garanhuns. Até que o Senhor me disse, Marcos, esquece Garanhuns. Só preserva as boas lembranças, porque senão você nem fica cá, nem fica lá. É difícil, gente, é como um luto. Mudar de cidade às vezes é um luto. Mas glória a Deus, né? Eles lá estão congregando em uma igreja. Porque não tem um CCA lá, né? Mas vai ter. Amém? Vai ter um CCA em cada uma das 5.578 cidades de Garanhuns. Pastor Rick Warren, a gente ouviu esse homem de Deus. Eu sei que a hora está um pouco avançada, mas se não der, eu vou encerrar até o fechar ciclo. Rick Warren, gente, falou para nós ontem no Descende. Sabe qual foi o desafio dele? Para a igreja dele, né? Ele começou uma igreja na Califórnia, Saddleback Church. E ele desafiou a igreja em 2004. Ele disse, nós vamos plantar uma igreja Saddleback em cada país do mundo. E ele foi pesquisar quantas nações tinham. 197 nações. E ele começou a enviar pessoas
Pessoas, tá? Ele disse não eram pastores, não eram teólogos, não eram missionários. E começou a enviar. As pessoas iam e a igreja enviava, levantava recursos e enviava. Eles enviaram 27 mil, ele disse lá, os quebrados. 27 mil pessoas da igreja dele foram enviadas para as 197 nações do mundo. Em todas as nações do mundo, eles têm uma igreja. Amém? E eu estou orando pelo desafio que Deus vai colocar no meu coração. E vai ser grande. Porque os sonhos de Deus sempre são muito grandes. Os sonhos de Deus são tão grandes que sem Ele a gente não consegue. Se o que a gente sonha não precisa de Deus, não é de Deus esse sonho. Para fazer isso não precisa de Deus não. Então não é de Deus. Eu quero sonhar algo tão grande, tão grande, tão grande, que eu diga, Senhor, sem Ti é impossível fazer. Quantos estão comigo? Mas vamos voltar aqui. Mudança de cidade, mudança de igreja. Às vezes a gente muda de igreja, mas o coração está lá na outra. Saudade, comparação. Porque o pastor de lá, porque o louvor de lá. Você não vai avançar. Você não vai prosseguir. Eu lembro quando eu vim de Brasília, foi mudança de cidade de volta, porque, sei lá, custou para mim sair de Garanhuns, para eu sair de Garanhuns, custou para eu voltar para Garanhuns. E quando eu voltei para Garanhuns, eu ficava assistindo os cultos da minha igreja lá em Brasília e comparando. Ai meu Deus, o louvor, Ludmila, Alda Célia, ai meu Deus. E eu em São João. Nada contra São João, mas assim, a diferença da igreja era muito grande. Aí nossa igreja em Brasília tinha programa de TV, na época seria o canal do YouTube mais visualizado. O louvor da nossa igreja em Brasília era o top dos tops. Koinonia, que seria morada hoje, sei lá, F-Hop. E eu voltei para Garanhuns, mas meu coração estava lá. Eu ligava a televisão para chorar. E aqui em Garanhuns, meu Deus, foi o que eu fiz. Até que o Senhor me disse, Marcos, esquece a Sara Nossa Terra de Brasília. Você não está mais lá. Você está em Garanhuns, morando em Garanhuns. Você está pastoreando na comunidade Querigma de São João. Viva o presente. Cristiane já tinha mais facilidade, né? Custava muito para ela sair, mas quando ela saía, machado na raiz, acabou. Eu não. Eu saía, mas continuava. Então, um ciclo não se fechava. Mudança de emprego. Tem gente que muda de emprego, mas fica lá, querendo saber as notícias. E aí, o chefe continua o mesmo? E o gerente foi demitido ou não foi? Gente, segue em frente. Fecha o ciclo e vai. Quantos estão me entendendo aqui? Outra coisa, uma pessoa que tem falência financeira. Nós já falimos financeiramente antes do CCA. Falimos mesmo. Devíamos cartão de crédito, um monte de coisa. E muitas pessoas, elas ficam na falência. Elas não conseguem avançar na vida financeira. Porque a perda foi tão grande. Tem gente, por exemplo, que está na falência financeira e mantém o padrão de vida como se nada tivesse acontecendo. Continua vestindo do mesmo jeito, comendo do mesmo jeito, viajando. Essa pessoa, ela não rompeu. Ou alguém tem uma perda financeira muito grande e ela fica presa naquilo, só se lembrando. Mas antigamente eu comia caviar e hoje eu estou comendo rapadura. É a banda, né? Caviar com rapadura. Fica com essas lembranças lá atrás. O passado glorioso. Você tem que romper. Não, eu vou começar do zero. Foi comigo e Cristiane. Nós falimos financeiramente e começamos do zero. Eu fui morar na casa do meu pai. No quarto, que era do meu pai e da minha mãe. Nessa época minha irmã não estava em Belo Horizonte, meu pai estava no outro quarto e eu fui com o Cristiane para dentro da casa do meu pai. Foi muito difícil. Pegamos todos os nossos móveis, distribuímos em 2 casas das irmãs de Cristiane, ficamos só com o nosso quarto.
E começamos do zero. Era calculadorazinha para ir no supermercado. Fazia as contas antes de passar no caixa. Cristiane em um supermercado, eu em outro, ligando. E aí, tá quanto aí? Foi uma época difícil. Mas eu não podia ficar preso naquele ciclo de falência. Eu já falei das experiências boas do passado. Eu já falei também dos abusos. Pessoas que ficam presas, né? No abuso sexual, verbal, físico, emocional. Ou qualquer outra situação, sentimento, pensamento que se repete e nos aprisiona. Qual é o pensamento que se repete e te aprisiona? É um ciclo. Círculo. O que é? O que é que está te deixando preso? Em que área? E eu quero terminar com como fechar o ciclo. Primeiro, corra. Coloca aí para mim. Corra para Deus. Amém? Olha o que José diz. Deus me fez. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Diga, sem Deus, eu não consigo. Gente, você pode ter aí, como as pessoas dizem aí fora, né, de você ser a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão. Mas eu não acredito que ninguém consegue ser sua melhor versão sem Deus. O Espírito Santo é que me faz romper verdadeiramente. Alguém sem Deus aí fora pode até ter sucesso. Eu não acredito em prosperidade. Na palavra, prosperidade, biblicamente falando, prosperidade é prosperidade financeira, emocional, familiar, relacional e espiritual. Eu preciso ser próspero espiritualmente. Isso é prosperidade. Relacionamento com Deus. Então José diz, Deus me fez. Não foi ele mesmo, não foram os outros, foi Deus. A segunda coisa, decida esquecer. Decida liberar, decida perdoar. Ele disse, Deus me fez esquecer. Foi Deus que iniciou o processo, mas Ele correspondeu. Eu creio que é Deus que inicia. É a graça de Deus que vem sobre mim, mas eu estou em parceria com Deus. Deus não ia perdoar meu pai no meu lugar. Quem tinha que perdoar meu pai era eu. Deus me fez perdoar meu pai. Beleza. Deus iniciou e eu orei. Até estava ensinando uma pessoa, como é que eu perdoo meu pai? Eu digo, ore por ele. Vai orando, ora, abençoa, 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 ora, declara. E Deus então vai começar a mudar teu coração. O nome disso, irmãos, a gente vai terminar aqui. Metanoia. Metanoia é uma palavra grega. Meta significa mudança. Noia não é droga, não. Está noiado, não. Noia é a palavra grega que vem de nous. Nous significa mente. Mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de atitude. Meta é uma disposição de mudar. Nous, mente. Mudança de mente. Então, vamos ficar em pé. Deixa eu te dizer. Perdoar. Vou pegar só essa, tá? Você pode aplicar isso a todas as outras coisas. Perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Você não sente vontade de perdoar. Entenda isso. Algumas pessoas aqui estão assim, não, eu quero sentir vontade de perdoar. Você não sente vontade de perdoar. Não, eu quero sentir vontade de mudar. Eu vou pegar o meu exemplo, tá? Que essa semana, esse exemplo vai valer. Não, eu vou sentir vontade de fazer exercício físico. Eu não estou sentindo vontade nenhuma. Eu quero é comer. Quem está comigo aqui? E agora, meio-dia 14, agora eu queria era uma lasanha. Era isso que eu queria.
Uma Coca-Cola bem gelada. Uma feijoada, eu queria era churrasco. E depois deitar numa rede e dormir. Mas essa semana, eu decidi, irmãos. Eu sei que vai doer, vai custar. Tem dia que eu vou com raiva, mas eu vou. Eu já tô sabendo, eu já estou me preparando psicologicamente. Por quê? Porque se eu não fizer isso, minha vida física, tá? Minha saúde física não vai mudar. Então aplica isso a qualquer área, quer seja nas tuas emoções, quer seja na tua vida espiritual. Eu vou sentir vontade de jejuar amanhã, uns 15 dias. Vai nada. Nem eu estou com vontade de jejuar, que sou o pastor da igreja. Não, vamos ser bem sinceros. Não é verdade? Eu estou com vontade de jejuar amanhã. Estou com vontade de comer amanhã. Na verdade, eu vou ter que abrir mão, né, de algumas coisas, que eu estou tomando uma medicação que eu não posso ficar em jejum prolongado. Então, mas eu vou abrir mão de algumas coisas. Mas eu já abri mão de tanta coisa. Meu Deus, abri mão de mais coisa, mas vou. Não é vontade, é decisão. Então agora fecha teus olhos, porque eu vou orar pela nossa decisão. Decidir em perdoar, decidir em mudar, decidir em tomar a iniciativa da tua vida espiritual, decidir em começar a ler a Bíblia, decidir em buscar um emprego. O que é que você precisa decidir? Decidir em melhorar teu casamento, decidir em falar com alguém, acertar com ela as tuas pendências, decidir pagar uma dívida. Decidir, eu vou negociar, eu decido, eu não sinto vontade, eu decido. Senhor, nós oramos agora para que você, Senhor, através do seu Espírito Santo, trabalhe em nossa decisão. Você sabe que o que eu estou falando aqui, Senhor, é pura verdade para mim. Eu preciso decidir. Espírito de Deus, a sua palavra diz que o Senhor nos educa através da sua graça. A sua graça é o nosso pedagogo. A sua graça é o nosso tutor. A sua graça é aquele que pega a criança e educa no caminho, e instrui no caminho. Eu oro por essa instrução, por essa educação na justiça. Eu oro agora, Deus, por decisões nesse lugar. Vamos, fale agora o que é que você precisa decidir. E pede ajuda ao Espírito Santo agora. Diga: Espírito Santo, me ajude a decidir. Eu não vou esperar sentir vontade, Espírito Santo. Eu não vou sentir uma emoção, um arrepio. Espírito Santo, eu quero a tua ajuda. Sem a tua ajuda eu não consigo. Mas com a tua ajuda, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo suporto. Eu tudo aguento. Eu tudo enfrento. Essa é a palavra, irmãos, de Paulo. Tudo posso. Ou seja, eu tudo suporto. Eu tudo enfrento. Eu tudo supero naquele que me fortalece. Toque em nossa vontade agora. Vontades aqui que estão fracas. Vontades que estão aqui anuladas. Nós oramos agora pelo fortalecer da vontade. Que a decisão cresça. Que a decisão cresça agora. Eu oro especificamente por mim. A decisão nessa semana, Senhor, de mudar na questão do condicionamento físico, da alimentação, do jejum. Eu oro agora por decisões aqui. Pessoas que precisam perdoar, pessoas que precisam, Senhor, consertar suas vidas, seus relacionamentos, pessoas que precisam de uma mudança na vida financeira, fechar ciclos. Nós oramos agora por Manassés. Manassés, Deus me fez esquecer. Que Manassés nasça agora em mim, em meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.